Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 16 do nosso material didático. Vamos falar sobre a igreja em Jerusalém. Então nós estamos vendo esses embates que ocorriam agora com uma igreja que tinha uma pregação viva. Pensa em uma pregação pentecostal, né, viva, acompanhada de milagres, como a igreja estava fazendo, e comparado com aquele ritual que o sacerdote fazia, tá bom? Que era só fazer a purificação do povo nos tanques lá, ou levar o sangue até o altar do incenso, e uma série de rituais, né, que não tinha um momento de explicação da palavra para o povo. Então essa igreja em Jerusalém, ela vai se desenvolver, né? Então eu comento. Os primeiros eventos ligados à igreja acontecem na cidade de Jerusalém, mas isso vai mudar, e a responsável por essa mudança é a perseguição. Apesar de Jesus ter seguidores em todo Israel, a cidade de Jerusalém era a capital e um local da morte do Messias. Ali os seus seguidores se concentraram, e onde os apóstolos ficaram, né? É interessante eles não perseguirem os apóstolos, porque certamente iria ficar muito óbvio a perseguição, né? Porque a perseguição que eles vão fazer é uma perseguição escondida, né? Certamente Saulo de Tarso estava acompanhado, né, de soldados romanos que teriam sido comprados para executar aquelas pessoas, tá bom? Ou mesmo judeus, né, que poderiam estar até a serviço do Império Romano, mas que ali estava fazendo, vou dizer, uma ação ilegal, que certamente o Império Romano nem sabia, ok? O comentário prossegue. Nesse intervalo, os apóstolos foram presos e ameaçados pelas autoridades judaicas para que não falassem no nome de Jesus, mas não cessavam de pregar. Em Atos 4, versículo 20, diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, nesse período, a igreja está pregando, e uma pregação poderosa, que, claro, estava atraindo muito as pessoas. Os cristãos viveram em comunidade, dividindo os bens entre si, como está em Atos 4, 32 e 33. Na história da igreja, veremos que essa prática se tornou comum entre as igrejas chamadas anabatistas, devido à perseguição, seja ela do Império Romano ou da Igreja Católica. Pois bem, vocês conhecem a história em que os cristãos traziam, vendiam suas fazendas, começaram a ter tudo em comum, né? Interessante que nós vamos encontrar isso até hoje entre as igrejas chamadas anabatistas. Nós veremos que nos Estados Unidos hoje existem grupos que eles continuam vivendo no campo e eles têm tudo em comum entre eles. E essa herança vem de onde? Essa herança vem do período da perseguição, em que a Igreja Católica, principalmente no período da Inquisição, ela jogava na fogueira os cristãos que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Tá bom? Então, esses que eram chamados de rebatizadores, eles vão sobreviver na história entre as montanhas, no campo. Então, por isso vai ser encontrado entre eles, né, muitos grupos que a perseguição acabou, só que eles nunca saíram do campo, porque eles continuaram no campo, e até hoje existe nos Estados Unidos. Eles não têm luz elétrica, eles não querem se juntar com vamos dizer, as cidades. As moças só podem casar ali com os rapazes daquela comunidade, porque historicamente eles tinham que viver assim, senão as igrejas católicas matavam eles. Vocês verão isso, que a Inquisição Católica ela foi criada para matar igrejas como nós, que não aceitamos o batismo de recém-nascido. Por isso é que é absurdo nós, a Igreja Assembleia de Deus, e outras igrejas que poderiam ser classificadas como anabatistas ou batistas. Por quê? Os católicos chamavam eles de rebatizadores, em latim, anabatistas. E eles diziam: não, nós não estamos rebatizando, nós estamos batizando. Então nós somos batizadores, nós somos batistas. Porque o teu batismo de recém-nascido não é batismo.
Então eu não estou rebatizando, eu estou batizando. Tecnicamente, em termos de visão doutrinária do batismo, a Assembleia de Deus é uma igreja batista, ou seja, ela significa aquela que só batiza adulto após uma confissão de fé, tá bom? Independente das denominações que surgem batistas, que existem muitas, tá bom? O comentário prossegue. O resultado da primeira perseguição será o julgamento no Sinédrio, onde se destaca a figura do grande sábio de Israel neste período. Ele aparece defendendo os apóstolos e se chamava Gamaliel. Ele viveu do ano 1 até o ano 50 da era cristã. Ficou conhecido na história como Gamaliel I e presidiu o Sinédrio até o ano 52. Ele, por ser, segundo a história, descendente de Davi, essa descendência era chamada de Nassi, em hebraico, o príncipe, tá bom? Ou seja, aquele que poderia se assentar no trono de Davi. Se eles conseguissem derrubar Roma, eles poderiam pegar Gamaliel e colocar no trono de Davi. Ou outros, como José, certamente, haviam vários que tinham que viver escondidos, senão Herodes mandava matar. Herodes já tinha matado todos os descendentes dos Macabeus, que poderiam concorrer com ele ao trono, né? Mandou matar todos. O comentário prossegue. Gamaliel era neto de Hilel, que viveu entre os anos 60 a.C. e 9 depois de Cristo. O pai de Gamaliel se chamava Simeão e é apontado por alguns como sendo o profeta que apresentou Jesus no templo. Aquele Simeão que aparece apresentando Jesus no templo, ele pode ser o pai de Gamaliel. Ou seja, se for verdade, não tem como comprovar, né? Porque, claro, havia muito Simeão em Israel, mas se for verdade, o pai de Gamaliel teria tido um grande sinal para dizer para o seu filho: olha, o Messias chegou, eu peguei ele no colo e eu apresentei ele a Deus. E Deus me mostrou que o Messias chegou. Então, Gamaliel, ele saberia, através de seu pai, que o Messias estava chegando, né? Okay? O comentário prossegue. Gamaliel nunca se converteu ao cristianismo, pelo menos a história diz que não, né? Mas o Novo Testamento fala da conversão de um rabino chamado Manaém. Nós vamos estudar a história dele mais à frente, mas esse homem, ele é interessante porque a história judaica fala sobre ele, diz que ele foi excomungado do judaísmo, mas não diz que ele se converteu ao cristianismo, tá bom? E ele é retratado aqui como um dos rabinos que se converteu a Jesus. Por exemplo, então, Atos 13:1 diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, Saulo, podemos considerar ele como um rabino, né? Ele era um rabino também que se converteu, ok? E Manaém, esse Manaém, a história realmente retrata ele como um rabino, né? O comentário prossegue. Manaém foi Nassi, ou seja, príncipe do Sinédrio, e acabou excluído do judaísmo por ter se convertido ao cristianismo. Junto a Manaém, há relatos da conversão de 8 dos seus discípulos. Esse Manaém, segundo a história, antes de se converter ao cristianismo, ele teria se apresentado como Messias dos judeus, deu um problema tremendo, aí acabou sendo rejeitado, mas aqui, conforme foi retratado, ele acabou por se converter ao cristianismo, né? Abandonou aquela heresia de que ele era um Messias. O comentário prossegue. A conversão ao cristianismo deste grande mestre do judaísmo deve ter abalado a fé judaica. Manaém deveria ser bem velhinho nos dias de Paulo, o que aumenta a sua influência na religião judaica, aumentando o impacto da sua conversão. Então, ele seria um dos destaques no ensino
de Israel nesses dias e ele se converte ao cristianismo. E por que isso provavelmente está acontecendo? O sermão de Pedro, o sermão de Estevão, e vamos considerar, eu dei um salto na história aqui, Atos 13, aí já tinha também os sermãos de Paulo. Se você olhar para o Antigo Testamento hoje de forma isenta, o judeu que olhar para o Antigo Testamento hoje de forma isenta, tá bom? Ele vai observar que realmente a profecia do Antigo Testamento fala em Jesus, se cumpre em Jesus. Manaém foi contemporâneo de Gamaliel, mas diferente do grande mestre, tomou a decisão correta, crendo ser Jesus o Messias. O historiador Israel Cole, em sua obra O Messias antes de Jesus, faz ligação entre Manaém e um essênio que aparece nos pergaminhos do Mar Morto e sugere que Manaém, antes de se converter, havia se autoproclamado Messias. Então, tem aí o historiador e essa obra que ele fala isso. Bom, mas o ponto significativo aqui, eu falo para essa relação da igreja, tá bom, com Israel, é exatamente esse momento que ele se converte ao cristianismo. Ou seja, mostra que se tinha autoridades entre os rabinos, entre os grandes mestres, reconhecendo Jesus como Messias, tinha uma parte então que estava reconhecendo, olha, a profecia se cumpriu e a nação judaica tem que ser esquecida, então nós temos que fazer parte de um novo povo, ok? E nós veremos, como você conhece a história, que Pedro, num determinado momento, ele parece que ainda não tinha entendido isso. Vai até de encontro ao sermão que ele fez lá no capítulo 3 e no capítulo 4, falando para os israelitas, né? Que eles foram cortados, tá bom? Por eles terem rejeitado a pedra que Deus edificou, tá bom? Como pedra principal. Então, essa visão de separação do cristianismo, que a igreja é separada, que ela pertence a uma era diferente, quem terá essa visão de maneira bem clara será o apóstolo Paulo, porque Jesus Cristo dirá, tá bom, que ele estava sendo chamado para pregar aos gentios.